Olá, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, nosso vlog semanal de teatro. Foque! Ô batata, eu vou te comer, batata. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que essa semana nosso vídeo não será editado pelo Gustavo Heineken. Ele teve que fazer uma viagem e não pôde estar aqui conosco. Mas ele tá aqui representado pelo Spock. Beijo pro Gustavo, hoje 7 de agosto é aniversário dele. Parabéns, muita felicidade, muita prosperidade, muito sucesso na sua vida profissional, que quer dizer sucesso na nossa também. Ai, meu Deus, Spock cai. Gustavo, beijo pra você, que não está vendo nem vai ver esse vídeo. Não. Então, gente, por conta disso, nosso vídeo essa semana vai ter uma estética um pouco diferente dos demais, mas a gente espera que vocês curtam e se divirtam com ele, porque a gente está fazendo com o mesmo carinho e empenho. O tema de hoje é festivais de teatro. O tema foi proposto pelo Crucioli porque, primeiro, eu acho que você estava pensando principalmente sobre a importância para os artistas que se tem um festival de teatro. É um momento em que a gente pode ter um intercâmbio muito grande, tanto os artistas locais quanto os artistas de fora que vêm para os festivais. Ficou horrível, né? Tá. Solta mais, solta. Eu tô tenso mesmo, Tá. também tô tenso, vamos soltando. Então tá. No Brasil, a gente tem diferentes festivais de teatro que acontecem durante o ano em diferentes estados em suas 5 regiões. O objetivo maior desses festivais é agrupar um número significativo de espetáculos que representam a produção contemporânea teatral, o que tem acontecido atualmente. Dentre os festivais, os que mais se destacam são os festivais internacionais de teatro. Eles, além do público, conseguem atrair a imprensa, e isso é bacana para que os espetáculos tenham uma visibilidade maior. Os espetáculos, no geral, eles também trabalham em prol da formação de plateia. E por conta disso, muitos têm preços bem acessíveis, além de espetáculos gratuitos e também espetáculos de rua. Tá certo? Tá certo. Então vamos voltar. Tá certo. Tá certo. E já... Fica a dica. Fica a dica. Vai lá, segura o programa. Foca em mim. Uma coisa que eu acho bacana nos festivais é que, no geral, eles, além dos espetáculos, eles proporcionam outras atividades, palestras, oficinas, workshops, e também criam espaços de convívio que colocam artistas que têm uma experiência já grande e artistas que estão iniciando, com uma experiência menor, além da plateia. Os festivais conseguem fazer com que essas 3 pessoas estejam no mesmo lugar e consigam discutir muitos assuntos que para nós são interessantes. Os festivais, eles têm realmente alcançado cada vez mais o público, né? Pessoas que normalmente não vão ao teatro passam aí durante o festival, e a imprensa tem dado muita atenção a grandes festivais, principalmente os festivais internacionais. Essa atenção que a imprensa e o público têm dado em especial para esses festivais se dá muito em relação à programação dos festivais. A programação do festival, o que é? São os espetáculos que vão acontecer, as ações formativas que vão acontecer, é tudo que foi planejado para o público, para os artistas em formação, né? E a imprensa normalmente gosta de noticiar nos grandes festivais os grandes artistas que vêm para cá. Sim. E muitas vezes é isso que movimenta e muitas vezes sustenta os festivais. A curadoria é um ponto muito importante quando a gente está projetando um festival, né? Quando a gente está idealizando um festival. O curador, ele é responsável pelas obras que vão estar em cartaz durante o festival. E muitas vezes a curadoria organiza os festivais por questões temáticas, muitas vezes isso também é por uma questão financeira, por uma questão política, né? Muitas vezes existem embaixadas apoiando, então as embaixadas indicam espetáculos. Espetáculos deixam de virar festivais porque muitas vezes o festival perdeu um patrocínio de última hora e o festival não tem como arcar com espetáculos tão caros vindo de lugares tão longínquos, né? Tem festivais
que não arcam com todas as despesas que o grupo vai ter. Exatamente. Então o grupo nem sempre tem essa verba extra para poder bancar com as despesas. Exatamente. No Excedentes. caso de grandes festivais como o Cena Contemporânea, Porto Alegre em Cena, Rio Cena Contemporânea, existe uma curadoria desses festivais que dialoga, porque muitas vezes um festival tá vindo para o Rio Cena Contemporânea ou tá vindo para um festival que tá próximo do outro festival, então assim, eles combinam, eu trago esse espetáculo e depois já mantenho até tanto, e depois você pega esse grupo e já faz no seu festival. Então, muitas vezes eles trazem um grupo que fica circulando durante meses em festivais, né? Acaba rateando as despesas dos festivais, que é uma maneira de você conseguir uma programação interessante, de qualidade, vinda de um lugar muito longe, que poderia sair caríssimo para um festival só. Aproveitando que a gente está falando dessa coisa da programação, a gente pode entrar na questão das ações que um festival promove dentro dele. A gente tem geralmente oficinas que são ofertadas para atores, para artistas no geral, oficinas que são ministradas por esses artistas que estão no festival. E isso pro participante é bem bacana, porque nem sempre você tem condições de sair daqui para ir para fora, para estudar com uma pessoa que você acha bacana o trabalho dela, mas ela vem, ministra uma oficina de 2, 3 dias às vezes, e isso já faz uma diferença para você. Que é muito bacana. Agora eu quero aproveitar e quero pagar um sapo aqui em rede nacional, internacional, para os artistas. A maioria deles, como você falou, acha importantíssimo essa troca com artistas que vêm de fora. Artistas que, se você fosse pagar pelo curso do cara, você nem poderia, de tão caro. Ou Sim. Talvez o cara nem desse essa oficina, tá dando só porque tá dentro de um festival, mas não é a dele dar oficina assim por aí. E eu vou agora apoiar a minha amiga e grande mestra Adriana Lodge. Um beijo para você, que normalmente é a responsável pelas ações formativas aqui em Brasília do Festival Cena Contemporânea, que tem uma dificuldade enorme de ter alunos nas oficinas, de ter gente inscrita nas oficinas. E além disso, pelas oficinas em sua maioria serem gratuitas, muita gente se inscreve e não comparece pro E tira a vaga também de pessoas que querem fazer. Muita gente que quer fazer, eu acho isso um absurdo. Mas uma coisa que eu acho legal nos festivais são os espaços de convívio que são criados, porque são espaços informais mesmo. E são ali, os melhores espaços, na verdade, onde a troca é muito rica. É, riquíssima. E ali você cria vínculos, muitas vezes, que são para sempre. Vínculos profissionais, vínculos pessoais. Eu acho bacana essa troca que acontece nesses espaços todos, onde também o festival acontece. Geralmente você tem shows, você tem outros artistas que estão paralelo às apresentações teatrais, se manifestando e fazendo o trabalho deles. É assim que a gente vai fazendo uma grande rede. Sim. Né? E aí a gente entra num espaço formal dos festivais, que são os encontros de rede, que são as redes de cultura, né? Muitos festivais têm essa abertura de propor um espaço para que várias pessoas de lugares diferentes e representantes de redes culturais se reúnam para construir novas políticas, discutir políticas culturais, ações culturais, formação de plateia, circulações de espetáculo. É um espaço riquíssimo em que é dado para essas pessoas para que novas ações de cultura e arte se articulem. As redes de cultura são uma iniciativa de colaboração e integração entre artistas, produtores, pessoas que pensam a cultura politicamente. Um dos principais objetivos das redes culturais é o desenvolvimento e o enriquecimento dessas pessoas que estão articuladas nessa rede cultural, porque muitas vezes essas pessoas estão em lugares distantes, né? Essas pessoas que se afiliam normalmente, por exemplo, a Rede Sul-Americana de Dança. Tem gente de toda a América do Sul participando dessa rede cultural. Ou seja, essas pessoas se filiam, entram num grupo de discussão, ficam articulando suas ideias e normalmente se encontram em festivais e se encontram com outras redes de cultura. Ou seja, existe todo um pensamento que se dá de uma maneira virtual, que se concretiza encontros físicos, muitas vezes dentro de festivais. Entretanto, essas redes culturais, elas também articulam seus próprios encontros. Uma coisa que é maravilhosa nos festivais é que a gente se diverte muito. Exatamente. Muito, e assiste muita coisa boa. E muita coisa boa também.
Não sei se você que tá aí em casa vendo o nosso programa, ou no trabalho, ou no banheiro, enfim, onde você estiver. Eu não sei se você já foi a um festival e viu um espetáculo ruim. Você já foi, Crucioli, em algum festival, assim, achando que ia ver um espetáculo incrível e era um horror? Já assisti. Mas também quero dizer que algumas vezes eu criei tanta expectativa em torno de um espetáculo por conta do que era dito sobre ele, que mesmo tendo sido um espetáculo bom, eu acabei achando que não era Que não foi essa um coisa espetáculo. toda, né? Mas eu já vi muito espetáculo ruim também. Eu também já. Essa coisa da expectativa quando todo mundo fala é igual Titanic, né? Quando eu fui ver, já achei uma cagada. Mas enfim, voltando pro nosso assunto. Eu já vi um espetáculo ruim num festival. Inclusive um espetáculo em que as pessoas se levantavam e saíam. As pessoas xingaram. E o espetáculo continuou. E aí eu queria falar um pouco disso também. Muitas vezes o que o curador do festival faz, a diretoria de um festival faz, não é simplesmente entrar nesse senso do eu gosto ou eu não gosto, isso é bom ou isso é ruim. Muitas vezes ele quer trazer diversidade. Claro que ele sempre preza por uma qualidade, mas, basicamente, muitas vezes o que o curador faz é um recorte do que está acontecendo artisticamente ali naquele país, naquele Sim. lugar que ele está trazendo, daquela cidade. Muitas vezes não é um espetáculo maravilhoso, mas é um espetáculo que teve uma grande importância para aquela cidade, para aquele país, e que é aquilo que está acontecendo, é aquilo que está rolando de arte naquele momento, e que as pessoas desse país, desse lugar, estão reconhecendo. Mas, bom ou ruim, o festival é sempre uma experiência muito rica para você que é plateia, para você que é artista, você que nunca participou de um festival, mas que tem vontade de participar. Existem espetáculos que são convidados, assim como você falou, de repente existe um patrocinador que acaba indicando um ou outro espetáculo como também uma condição para que o patrocínio aconteça. E existem espetáculos que são selecionados a partir de um edital de seleção. Uhum. Então os festivais, eles lançam editais, por isso é bacana você começar a se conectar e ter acesso a essas questões todas. Por isso uma produção também é muito importante para quem faz teatro. Assim, você precisa aprender a escrever um projeto, você precisa registrar aquilo que você faz, registro escrito, imagético, sonoro, enfim. E os editais, eles criam as suas regras e a partir disso você escreve o espetáculo. Existem festivais que você tem 600 inscritos e eles selecionam 20. Não é uma seleção fácil também, mas você tem que participar, você tem que se inscrever. Sobre isso que tu tá falando dos editais, Crucioli, eu acho muito legal porque cada vez mais os grandes festivais têm aberto espaço para os grupos locais participarem. Sim, isso é muito bacana. E por mais que assim, a gente ainda encontre algumas dificuldades, né? Os grupos recebem um cachê menor, apresentam em alguns horários que não são tão bons quanto os grupos internacionais ou outros grupos de renome, mas esse espaço tem sido aberto e essas questões têm sido discutidas, os festivais têm discutido realmente a importância da participação da produção local em festivais, em grandes festivais, e isso tem sido valiosíssimo para nós artistas. A cultura em si do local ganha, né? Inclusive a plateia, porque elas acabam tendo um conhecimento dos artistas locais e depois elas se tornarão público muitas vezes de espetáculos, de grupos que elas viram em festivais, né? Além disso, a troca entre os artistas locais e os artistas que vêm de fora se torna muito mais facilitada. Sim. É isso. Disse tudo, Samuel. Obrigado, Crucioli. O Brasil tem um punhado de festivais que acontecem. Seria impossível a gente falar sobre todos eles. Por isso a gente fez um apanhado pequenininho de alguns festivais, aqueles que talvez tenham uma visibilidade maior, para a gente poder exemplificar um pouco do que a gente está dizendo aqui. O primeiro festival que a gente vai falar aqui é o Festival de Teatro de Curitiba. Ele é conhecido como o maior festival de teatro no Brasil em número de espetáculos e o quinto no mundo. O Festival de Curitiba, ele tem duas mostras. A mostra principal, que tem a curadoria, e tem a mostra Fringe, que é uma mostra que o festival ele cede o espaço para o artista. Você tem que comprovar que é um grupo profissional, mas ele cede o espaço para você e você arca com todas as despesas. Esta mostra ela tem em torno de 400 espetáculos. O que é bom e o que ao mesmo tempo é ruim, porque muitas vezes você tem
10 espetáculos numa noite. É boa a diversidade? É boa a diversidade de espetáculos. Mas será que o público desse festival comporta isso tudo? Porque muitas vezes eu já ouvi gente que participou deste festival e não tinha plateia. E não tinha plateia, porque o teatro era muito longe, não tinha uma divulgação, era uma divulgação mínima. E normalmente o festival ele vai voltar a divulgação dele para o espetáculo que ele está pagando, né? Para o espetáculo que ele julga principal. E aí é que entra uma coisa que eu acho que acontece principalmente no Festival de Curitiba, que é o boca a boca mesmo. O público de festival é um público muito articulado, muito antenado. Então, todo mundo tá querendo ver os espetáculo tal. Então isso realmente acontece. De qualquer forma, eu queria dizer pro pessoal do Festival de Curitiba que claro, existem as ressalvas para esse tipo de mostra paralela, mas é sempre bom ter esses espaços abertos para quem quer ir, para quem quer apresentar. A gente sabe da dificuldade de todo mundo, sim, é uma inclusive vitrine, de quem organiza o festival, mas nós agradecemos sempre o espaço aberto para poder apresentar. Sim, os festivais no geral, eles também funcionam como vitrine para os artistas, então é importante você mostrar um trabalho seu, participar de um festival da... Vitrine, lembrei de manequim, robô. Não. Uou. Que legal, Samuel. Na verdade, eu não sei porque eu fiz um robô, porque não, eu entendi. Vários manequins, na verdade, né, mutando assim. Que legal. O Festival de Teatro de Curitiba, ele acontece geralmente em março, abril, final de março, início de abril, e tem a sua seleção a partir do segundo semestre. Em algum momento é lançado geralmente em agosto, setembro. Curitiba morre aqui? Morre aqui. Beijo pro Festival de Curitiba. E vamos agora pro nosso próximo festival, que é... Cena Contemporânea Brasília 2014. Não podia ficar de fora, né? Não podia ficar de fora. Poxa, aliás, eu fiquei pensando que seria tão legal se o Cena nos convidasse para cobrir o festival todo. Seria incrível. Seria muito legal. A gente quer dizer pro Cena, então, que a partir de hoje, deste momento, sim, nós estamos abertos para contribuir, complementar, abrilhantar, deixar mais bonito o seu festival. O Cena é um festival internacional de teatro de Brasília que acontece sempre no mês de agosto. Normalmente a seleção dos projetos do Cena Contemporânea é feita no primeiro semestre. Eu acho que por volta do mês de abril eles já estão recebendo projetos. É um festival grandioso, eu acho que talvez o maior festival do Centro-Oeste de teatro. Sim. Que não é só do teatro, também abrange os espetáculos de dança, instalações, performance, tudo que existe, na verdade, em relação à arte hoje, do mais contemporâneo ao mais clássico, tá dentro do Cena Contemporânea. E para finalizar o Cena Contemporânea, esse ano, 2014, ele já está perto de acontecer, está com uma programação muito bacana, então não deixem de participar, se divirtam bastante e a gente se encontra por lá. Os ingressos já estão à venda. Bom, gente, eu quero falar, não estou fazendo propaganda, mas quero falar de um festival também muito legal, um festival diferenciado, produzido pelo Sesc e patrocinado pelo Sesc, que é o Fest Clown. É um festival internacional de palhaços, acho que talvez o maior festival também de palhaços do Centro-Oeste, não sei se é do Brasil, porque tem o Anjos do Picadeiro também, que é um festival muito grande. Sim. Mas enfim, é um festival internacional de palhaços, onde a gente recebe normalmente aqui durante o mês de maio, em Brasília, palhaços do mundo todo. Normalmente também tem uma curadoria voltada para uma temática, é um festival com entradas gratuitas para toda a população, acontece normalmente na Funarte, que fica no Eixo Monumental de Brasília. É um festival que é para toda a família, você tem desde crianças recém-nascidas até senhores já quase para morrer, assistindo os palhaços e quase morrendo de tanto rir mesmo. Conta aí pra gente colocar depois. Samuel. Chega, por hoje é só. Para, sua louca. Queria mandar em especial no programa de hoje um beijo para uma querida amiga nossa, que é a Claudinha, que trabalhou durante muito tempo no Cena Contemporânea e não está mais conosco, mas que é uma figura que ficará para sempre na nossa memória de quem trabalha no Cena e de quem
participava efetivamente, quem era ator, quem era até público conhecia a Claudinha nas festas do Senna, na frente dos espetáculos, era realmente uma figura importantíssima. Gente, é isso, a gente encerra o programa aqui. A gente tinha muito mais coisas para falar sobre festivais, mas o nosso tempo também é curtinho. Essa foi a seleção que a gente fez, esperamos que vocês tenham gostado. Participem dos festivais, se informem sobre eles, seja como plateia, como artista. Espero que vocês curtam a nossa página no Facebook, assistam os vídeos anteriores, compartilhem, isso tem sido muito importante para nós e até mais!